Olá, ouvintes, eu sou a Andréa Dipp, está começando o último Pauta Pública dessa temporada, um ano que pareceu mais uma mistura de 2020 com uma prévia de 2022, ou com uma prévia do apocalipse, né, Tiago Domenici? Olá, Dipp, olá, ouvintes. Pois é, esse ano nos cansou um bocado, o ano ainda não terminou, né, diga-se de passagem, ainda tem aí um mês e pouquinho até o fim do ano, mas a gente vai partir para as nossas merecidas férias. A gente vai voltar em fevereiro de 2022, quem sabe num clima aí de retomada com carnaval, se tudo der certo, se a pandemia permitir. Só fico imaginando como é que isso vai ser. E Pauta Pública conversou com muitos nomes bacanas de vários veículos de imprensa, mas para fechar essa temporada a gente vai para a prata da casa, para o ouro da casa, conversar sobre um assunto muito importante que a Pública vem cobrindo já há muito tempo e que agora ganhou uma minissérie imperdível. A gente está falando sobre prisões de pessoas inocentes e sobre o podcast Até que se prove o contrário. Solta um trechinho aí pra gente, Terto. Esse tipo de jornal logo ficou conhecido pelo apelido de policialesco, justamente porque muitas vezes o repórter ia acompanhando as operações policiais bem de perto. Nós estamos acompanhando mais um dia de trabalho dos policiais da Rota Ney Gonçalves Dias. Hoje nós estamos nos dirigindo à zona norte da capital. Nos anos 90 era muito comum matérias com jornalistas acompanhando o trabalho da Rota enquanto ela fazia batidas ou perseguia suspeitos, a maioria das vezes em bairros da periferia. E o Terto, que é produtor do Pauta Pública, também está produzindo e apresentando esse podcast, que teve a profunda e extensa apuração dos nossos convidados, os repórteres Ciro Barros e José Cícero. O objetivo desse projeto, gente, é mostrar parte por parte toda a engrenagem que coloca pessoas inocentes na prisão. É um tema fundamental do Brasil, que a gente tem acompanhado na Pública, como a Dipp falou, há muito tempo. E pelo perfil das pessoas que são encarceradas injustamente no Brasil, esse tema tem tudo a ver também com o mês da consciência negra. Lembrando que hoje, dia 19, e amanhã, dia 20, dia da consciência negra. E além dessa conversa que é super necessária, é claro que a gente não vai se despedir sem o já clássico A Boa do Povo. Então vamos aproveitar que os convidados já estão em casa e bora para a pauta. Então nós estamos hoje aqui com os convidados José Cícero da Silva, que está debutando aqui no Pauta Pública pela primeira vez, e Ciro Barros. A gente vai conversar sobre o Até que se prove o contrário, que é um novo podcast da Agência Pública. Eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: essa apuração levou mais de um ano para fazer todos esses episódios. Queria que vocês comentassem para a gente qual foi o grande desafio de desenrolar essas histórias todas, que são histórias pesadas, né, de inocentes presos. Salve, salve, Thiago, salve, salve, Dipp, salve, Ciro, Terto. Eu acho que o desafio foi achar as histórias, apesar de a gente já estar acompanhando essas histórias há um tempo. Não é de agora que a gente vem dando reportagens, matérias sobre casos de pessoas inocentes e, enfim, foram acusadas, né, de crimes que não cometeram, mas depois de dar uma sequência de reportagens, a gente chegou até esse formato, né, esse formato de podcast. Algumas histórias a gente já vinha acompanhando, algumas histórias a gente já tinha feito reportagens sobre, que é um caso de um episódio que não saiu ainda, que é o caso do Vlad Edson, que a gente fez uma matéria sobre o caso dele, inclusive é uma reportagem que, né, o nome Até que se prove o contrário, que leva o nome do podcast hoje. Teve outra edição também que você fez, Thiago, que foi do caso lá do Igor Barcelos também. A gente acompanhou bastante tempo, né, esse caso aí também de um jovem que foi preso, acusado de ter participado de um roubo e de uma tentativa de homicídio contra o policial, e depois de condenado, se chegou à conclusão, a justiça em segunda instância chegou à conclusão de que ele era inocente, não tinha participado dos crimes que foram atribuídos a ele. Então, assim, algumas histórias, de fato, a gente já vinha acompanhando e outras histórias foram aparecendo no meio do caminho, né? Acho que tem todo um tempo aí para se aproximar das famílias entender o que a gente está fazendo também, porque às vezes as famílias e as pessoas que estão acompanhando ali o caso mais próximo, eles querem também algo mais imediato, né? Então, acham que só porque a gente já começou ali a fazer esse acompanhamento, uma semana depois, 2 semanas depois, a reportagem já está no ar, né? E no podcast foi um pouco diferente. Tipo, como você mesmo disse, a gente está 1 ano acompanhando essas histórias e agora que a gente está começando a lançá-las, né? Primeiro,
Um prazer estar aqui no Pauta Pública de novo, Dip, Thiago, Zezito, Terto. Eu acho que uma das dificuldades foi as pessoas realmente abrirem as suas casas, né? A gente ter esse contato com as fontes para reviver histórias, né? Em um contexto muito mais íntimo, talvez, do que uma reportagem convencional, onde também tem às vezes alguns interesses mais imediatos, né? Por exemplo, de que se faça a justiça, de que haja ali a consequência. Alguns casos era revisitar e geralmente muita gente tem a tendência de querer esquecer, né? De tocar a vida para frente, não tomar mais contato com esses traumas, né? E, assim, também outro fator que eu acho que é bem importante é a dificuldade das pessoas e o medo também das pessoas falarem sobre a atuação policial, sobre as injustiças, sobre o Estado, né? Sobre a atuação do Estado em relação a elas, né? Eu acho que muitas dessas experiências, acho que levaram as pessoas a verem que o Estado funciona de uma maneira diferente para as pessoas mais pobres, para as pessoas negras, né? E acho que isso acaba gerando esse bloqueio em querer expor, em dar a sua opinião. Eu percebi muito esse comportamento de das pessoas engolirem seco e quererem tocar a vida e levar adiante, esquecer. Isso foi um desafio importante também. Ciro, você está falando, né, das pessoas que querem, às vezes, esquecer e passar para frente, mas eu também gostaria que vocês falassem um pouco sobre o papel das famílias na investigação, nessa coisa de investigar por conta própria, né? Que a gente sabe que, enfim, tem aí movimentos de mães que são históricos, né, assim, e que agem em conjunto com movimentos sociais, enfim, para investigar a violência, a morte contra os próprios filhos, enfim. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre esse papel das famílias na investigação e também como está sendo o retorno, né, dessas famílias agora que as histórias já foram para o ar. Bom, primeiro eu queria fazer só uma ressalva que para mim foi um prazer participar desse projeto, que eu acho que eu embarquei mais num trabalho que já vinha sido feito pelo Zé, né, que o Zé cobriu muitas dessas histórias e eu acho que é um lugar comum que a gente vai encontrando nessas histórias, diante de um trabalho feito pelo Estado que é completamente indigno, assim, investigações, você vê o padrão probatório que leva as pessoas à prisão, né, o que leva, por exemplo, a pessoa a ser presa por tráfico, ou roubos, assim, um padrão muito baixo, né? Isso a gente até discute no podcast. Eu acho que é um lugar comum das famílias irem à rua, irem a campo para desmontar essas versões, né? E isso geralmente é um trabalho muito grande, porque... E acho que uma ressalva a se fazer também, que é um trabalho muito das mulheres, assim, é uma coisa que eu acho que a maioria das vezes fica a cargo das mães, que tomam para si, assim, essa missão, né, e fazem um trabalho de polícia mesmo, vão procurar testemunhas, procuram provas materiais, imagens, para demonstrar a injustiça, né, e um trabalho que deveria ser do Estado. E eu acho também que é uma grande demonstração de força. Se não é fácil reviver depois de um tempo que já aconteceu, no momento que está acontecendo, né, a mãe ter essa coisa, enfim, de conseguir acomodar a dor dela, também enfrentar o medo de ir contra a polícia, buscar provas que, no limite, podem responsabilizar policiais, responsabilizar o Estado como um todo, né? Eu acho que não é uma coisa fácil de se fazer, mas geralmente os familiares fazem. Também tem os movimentos sociais que auxiliam, né? Hoje em dia já tem essa pauta, não só das injustiças, mas acho que da atuação do Estado, a violência policial, isso já está... A discussão acho que avançou e já tem movimentos que estão muito vigilantes nessa questão, mas realmente é um lugar comum, assim, as famílias assumem para si esse papel de investigar mesmo os casos. A gente vai lançar esse podcast no dia 19 de novembro, né, que é um dia antes do Dia da Consciência Negra, que é dia 20. E nesse tempo todo de cobertura da Pública, e até editando algumas matérias do José e tudo, eu sempre fiquei refletindo sobre o papel dessas famílias, como você falou, na busca pela inocência dos seus filhos, parentes. E eu queria saber de vocês, nessa apuração, como é que essas pessoas, nessa busca, nesse entendimento do que aconteceu, entendem o racismo como ponto de condenação dos filhos. Para além do Estado, da falta de aparato do Estado na investigação, como é que o racismo se encaixa nessas condenações?
E essas pessoas percebem que tem racismo, não percebem? Como é que vocês entenderam isso na apuração do podcast? Então, eu acho que existe uma clareza de que existe um tratamento diferente para quem está passando por isso. Então, por exemplo, no segundo episódio que nós lançamos, que é O Peso da Palavra, a Lucy, que é a mãe de 2 meninos que foram presos, ela falava, em algumas entrevistas, ela falou em diversos momentos sobre essa diferença de como os filhos dela foram tratados, de como esse tratamento da polícia ali se dá diferente por conta do bairro que ela mora, por conta do tom de pele dos filhos, pelos filhos serem negros e os amigos serem negros. Então, acho que existe essa ideia, mas eu acho que ainda existe uma dificuldade um pouco de classificar mesmo como racismo. Normalmente são pessoas que não têm assim, uma adesão ou não estão dentro de movimentos sociais, não fazem parte de militância nem de ativismo. Às vezes nunca tiveram contato também com justiça, com delegacia. É uma experiência muito nova para as pessoas. Então, o primeiro contato é de achar, pô, eu tô sendo tratado diferente do que eu deveria ser tratado. E depois, acho que a partir do momento que começa a buscar por justiça, a correr atrás, se conectar com movimentos sociais, aí sim vem uma consciência de que estou sendo tratado de fato de uma forma racista. Inicialmente, eu acho que é algo se fecha nessa ideia de que somos tratados diferentes apenas. E acho que a partir de quando as pessoas vão lutando, vão correndo atrás, vão buscando por justiça, aí vem essa conscientização de que, de fato, é um tratamento racista. Bom, como o Ciro já falou, né, Zé, você está nessa cobertura faz um tempo, pensando nessas questões, e o Ciro também, né, e vocês juntos, inclusive, né, já fizeram algumas reportagens também sobre esses temas. Eu queria saber se essa cobertura, de alguma maneira, mudou alguma coisa em vocês, assim, em vocês pessoalmente, ou profissionalmente, ou os dois, e como? O que me espanta dessa cobertura é como a justiça ela continua no mesmo modus operandi, a mesma forma de atuar em diversos casos. No primeiro episódio nós contamos uma história de 4 jovens que foram forjados no mesmo crime. No segundo episódio, de novo, 4 jovens que foram forjados no mesmo crime. Eu acho que essa forma de atuar, que é repetitiva, que é seletiva, que não muda, eu acho que é algo que assim, me espanta. Você não vê uma evolução, né, de conscientização, de prática cultural da corporação, do Estado para mudar esse cenário. A gente sabe que o erro, ele existe. Existem policiais que podem cometer falhas, né, no momento ali da abordagem, interpretar algo de uma forma que, enfim, errada, de uma forma que não aconteceu e levar isso adiante. Mas o erro acontecer na hora da abordagem, o erro continuar dentro da delegacia, o erro passar pelo juiz, até essa pessoa ser condenada, a gente fica questionando se de fato isso é erro mesmo, ou se é assim que as coisas funcionam, sempre funcionaram. Então eu acho que o que mais me espanta é chegar um caso novo pra gente ir atrás, conhecer a história, conversar com as pessoas, reportar, e você vai ver que é a mesma forma de atuar, é o mesmo padrão de atuação da polícia. Então, eu acho que isso é o que mais me deixa espantado, assim, sabe? Acho que todo mundo aqui tem constantemente essa sensação de murro e ponta de faca, né? Porque como jornalista a gente vai até um ponto, a gente divulga, apura, trabalha e a partir de um certo ponto é com outras instâncias, né? Assim, além desse aspecto que o Zé destacou, que eu realmente acho muito forte, assim, entrar nessa cobertura é quase como aquele filme Dia da Marmota, assim, é o mesmo padrão, assim. E a gente, por exemplo, no podcast teve a oportunidade de falar com jornalistas que estão nessa cobertura há mais tempo, como o Caco Barcelos, que escreveu o Rota 66, e você vê que isso vem já de décadas, assim. O que ainda me choca, eu acho que é uma questão da naturalização mesmo, assim, saca? Por mais que essa discussão tenha avançado muito, e eu acho que hoje, talvez no meu tempo de pública, no tempo que eu acompanho essa cobertura, acho que
Acho que essa discussão avançou, acho que existe uma vigilância maior com a prática, acho que a discussão de atuação policial, atuação da justiça melhorou, mas ainda assim é muito naturalizado, né? Muito, você vê a cobertura policial rolando de uma maneira muito acrítica muitas vezes. Ainda hoje, com toda essa prática, se compra a versão oficial como se fosse algo, como se fosse a verdade, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu acho que o principal fator é mesmo esse que o Zé levantou, assim. É impressionante como as coisas se repetem. Existe um padrão probatório na justiça muito ruim, existe uma atuação violenta da polícia, uma polícia civil que não se preocupa muitas vezes em investigar os casos a fundo. Existe um Ministério Público que também aceita. Então, essa engrenagem, assim, isso que realmente é chocante que ainda permaneça dessa forma. Você falou de padrões, né, do sistema de justiça, do sistema policial. Eu acho até que para facilitar para o ouvinte, né, se vocês pudessem fazer essa reflexão com a gente aqui, quais são esses padrões, ou os principais padrões que encarceram inocentes? Bom, é porque é isso, né, eu acho que o sistema judiciário, ele tem e nesse aspecto, né, criminal, penal, ele tem uma forma de atuação e uma divisão de papéis, né? Então, por exemplo, você tem o policiamento ostensivo, que é a polícia militar. Eu acho que um grande traço da polícia militar no Brasil, e até isso é estatisticamente mostrado, assim, é a questão da atuação truculenta, né? Da violência. Depois você vai para a polícia civil, né? Que é a polícia judiciária, que investiga os crimes que já aconteceram e também recebe, por exemplo, esses casos que são pegos em flagrante da polícia militar. Eu acho, em que pese que, e eu acho que é uma questão que realmente existe, que a polícia civil hoje em São Paulo, mas acho que nos outros estados do Brasil também, está muito sucateada. Eu acho que tem um padrão de investigação que acaba sendo ruim, assim, acaba privilegiando, por exemplo, provas testemunhais, acaba viciada em confirmar o flagrante que a polícia militar faz, acaba, por exemplo, não se apegando a provas mais técnicas, materiais, né, imagens, que não dependem de versões, né? Aí depois tem o Ministério Público, que eu acho que nesse aspecto que a gente está falando, né, desses casos de prisões e tal, o Ministério Público constitucionalmente é o fiscal da lei, né, é o que verifica se a lei está sendo cumprida, então, em tese, não cabe ao Ministério Público se aliar à polícia, né. Nesses casos, há uma parceria, assim, uma visão conjunta muito forte. É difícil ver o Ministério Público, num caso como esse, que envolvam jovens presos, por exemplo, em flagrante. É difícil ver o Ministério Público mandar voltar uma investigação, pedir mais provas, assim. Muitas vezes eu percebo que é uma postura de carimbar a denúncia e mandar para frente. E por fim, assim, a justiça, né, o judiciário, os juízes, eu acho que é o mesmo padrão, assim, meio oficialista, assim, é quase como se você tivesse um sistema de contrapesos que tivesse que se questionar entre si, né, a polícia civil questionando a militar, o Ministério Público questionando, e a justiça também avaliando, mas como nesses casos eles atuassem todos em conjunto, uma visão muito punitivista e muito condenatória. Eu concordo com o Ciro, eu acho que algo transversal é quase que a certeza da impunidade. Então, eu acho que essa certeza da impunidade, todo esse corporativismo, faz com que o policial ele já atue na ponta, ali já agindo quase como um juiz mesmo. Então, ele já aborda, ele já dá a versão dele, provavelmente esse jovem ele já vai sair dali meio que condenado. Então, tem esse padrão de atuação de achar que eu vou fazer o que eu quiser aqui com você, ninguém vai fazer nada, ninguém vai falar nada, e aí você praticamente vai sair condenado daqui. Eu ouvi, por exemplo, de uma fonte na Defensoria Pública, uma coisa que a gente sabe, mas às vezes colocada dessa forma nos leva à reflexão, né? Que é assim, por exemplo, se um policial militar pegar um jovem numa periferia, por exemplo, com uma pequena quantidade de droga, encaminhar aquilo como um caso de tráfico, tiver um outro policial confirmando, assim, é quase certeza que esse destino desse jovem está selado. E no caso de tráfico, mas de outros crimes também. E o sistema não deveria funcionar dessa forma, né? Deveria ter um contrapeso, deveria se avaliar o caso a caso, mas principalmente fora do centro expandido, né? Nas áreas mais pobres, periféricas, né? Com pessoas negras, com todos esses marcadores, a justiça funciona mais como uma engrenagem de condenação do que como algo que vai avaliar ali se houve um crime, né? Ponderar e tal. A ponderação é meio restrita a quem tem dinheiro, né?
Eu só queria fazer uma adenda em relação a essa questão do padrão, que eu acho que o padrão também ele vai se ajustando de acordo com o tempo e com algumas coisas que vão acontecendo. Por exemplo, a gente tinha, sei lá, na década de 90, até no começo dos anos 2000, existia uma lógica dentro da polícia de andar com kit que o pessoal chamava de kit forjado, né? Que normalmente eram drogas e etc. E eu acho que isso ficou muito manjado durante um tempo. Acho que a imprensa tem um papel nisso também, de falar bastante, de noticiar essa questão do kit forjado, de que policiais andavam com drogas dentro de viatura para forjar prisões de pessoas. E hoje eu acho que existem outras formas, que mudou um pouco o padrão. Então, por exemplo, hoje você vai forjar por um roubo de uma carga, que é nos casos que a gente tem pegado bastante, né? Pelo roubo de um motorista de aplicativo. Então, eu acho que a imputação do crime também tem mudado, assim. Eu acho que talvez a justiça começou a questionar um pouco mais, mas toda vez está chegando aqui gente com tráfico, crime de tráfico, e eles estão dizendo que não estão praticando, que estão sendo forjados. E aí eu acho que deu uma diversificada também. Eu acho que alguns policiais têm utilizado alguns métodos diferentes para continuar forjando pessoas. Zé, você falou sobre esses padrões, né, em quadros que vão mudando, também porque a imprensa vai noticiando e vai ficando manjado, né? Mas a gente sabe que a imprensa também tem uma grande influência na construção de estereótipos, né? E quando esse Pauta Pública for ao ar, vai ter acabado de estrear o episódio 3, o Enquadro da Mídia, que fala sobre justamente o papel da imprensa e a influência dos programas sensacionalistas na construção de estereótipos, na mobilização da polícia e na omissão nos casos de prisões injustas. Então, também queria que vocês falassem um pouco sobre esses padrões, né? Como a mídia atua dessas diferentes maneiras nesses casos. Eu acho que esses programas de jornalismo policial, que normalmente vão ao ar em alguns territórios, né? Tipo, algumas regiões, vai ao ar aí no final da tarde, etc. Em outras regiões, norte, nordeste, principalmente no horário ali do meio-dia, né? Tem uma audiência desses programas. Eu acho que o programa, o apresentador, o âncora ali, a pessoa que está ali falando sobre o caso e tal, acho que ele tem um peso, porque muitas pessoas atribuem a esses apresentadores uma legitimidade, né? Tipo, vem muito dessa ideia, tipo, se ele está falando, é real, é sério, o cara não ia ficar prejudicando a vida das pessoas, né? Então, se atribui uma legitimidade a essa fala, a essa postura. Você vai em bar, em consultório, vários lugares que você circula, se estiver no horário do programa, ele está passando ali na televisão, né? Se o apresentador está dizendo que tem que abordar de tal forma, que tem que bater, que tem que agredir, que bandido tem que morrer, isso vai ficando no inconsciente popular e vai se formando opinião em cima disso. Eu acho que a imprensa ela tem um papel, muitas vezes, de poder também direcionar uma atuação melhor do Estado ou pior, sabe? Às vezes pressiona o Estado a ligar a chavinha de uma atuação correta, de uma investigação melhor, mais bem feita, de mostrar que as coisas não são da forma que são. Então, também acho que tem esse papel, assim. Eu acho que nesse capítulo a gente, longe de condenar a atuação do jornalismo policial, porque a gente sabe que tem ótimos profissionais. Existe esse papel também da imprensa de pressionar para que as coisas andem mais nos eixos, assim. Então, posso dar o exemplo do próprio Caco Barcelos, né? Que a partir do trabalho dele, do Rota 66, da cobertura do Carandiru, por exemplo, a cobertura do Carandiru teve muita coisa errada, mas também teve o questionamento ali do direito do Estado de perpetrar um massacre contra pessoas que estão apenadas, né? Uma questão de direitos humanos que muitas vezes não é fácil, né? As pessoas às vezes emocionalmente têm aquele sentimento de vingança, de achar que as pessoas, porque estão cumprindo pena, não tem mais direito nenhum, né? Ali teve alguns exemplos do jornalismo também colocar uma outra visão, uma visão mais refinada, assim. Por outro lado, eu
Eu não sei, é difícil fazer essas mensurações, mas eu tendo a achar que esse jornalismo mais cuidadoso, às vezes é minoria, assim. Se eu falar para quem tá nos ouvindo jornalismo policial, talvez ela pense no formato dos programas sensacionalistas, vespertinos e tal, em que sim, se constrói uma imagem do suspeito, né, de quem é o ladrão, onde já se cometeram, assim, barbaridades e a gente com uma pequena busca aí a gente consegue achar, mas coisas assim, execuções ao vivo, enfim, um monte de maus exemplos. Agora, eu acho que esse jornalismo também atua numa lógica que ele responde a uma demanda emocional das pessoas. Acho que uma das grandes questões do país é essa sensação de insegurança, né? É essa percepção desse problema que a gente tem na segurança pública. E eu acho que ele acaba tendo muito engajamento e audiência porque ele apela a essas emoções, né? Tem um apresentador aí famoso que fala de CPFs cancelados, que mostra, né? O CPF cancelado. Tem uma série de termos que vão se popularizando e a pessoa, eu acho que ela tem atendida essa demanda emocional da vingança. Olha lá, o cara tá... Mas isso é uma grande ilusão, né? Porque se a repressão resolvesse a segurança pública, acho que a gente estaria num outro lugar, né? E a segurança pública é um trabalho complexo que envolve uma série de abordagens, né? Uma série de questões, mas eu entendo por que tem tanta audiência, engajamento a esse tipo de jornalismo, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: todas essas violências que a gente está comentando aqui, tem uma que a gente ainda não falou, que é o pós-prisão. Quando esses inocentes saem da prisão, são de fato inocentados, quais são os traumas, como é que essas pessoas têm lidado com esses traumas, porque é uma violência que permanece. Então, eu acho que o que acontece depois de uma injustiça, que inclusive é um dos episódios que a gente vai tratar aí, né, que são essas sequelas, esses danos que ficam, é muito tenso, porque mesmo as pessoas sabendo que passaram por uma baita injustiça, mesmo tendo a justiça reconhecendo que errou, que aquela pessoa era inocente, as pessoas ficam tão afetadas fisicamente, psicologicamente, financeiramente, de que não tem ânimo nem para pedir uma reparação. Não querem correr atrás, não querem mais tocar no assunto. Acho que um dos desafios também do podcast, como o Ciro bem pontuou, é fazer com que as pessoas retomassem esses assuntos, né? Porque vem muita dor, vem muito sentimento, vem muita lembrança que as pessoas fazem questão de esquecerem. Mas ao mesmo tempo também é algo que elas acham também que é importante falar disso. Mas é importante porque elas pensam na perspectiva de que isso não aconteça mais com outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que é algo dolorido, é algo tenso, é algo que machuca, elas entendem que é algo necessário falar, porque não querem que o que elas passaram, que outras pessoas passem também. Às vezes isso desestabiliza a família inteira, danos psicológicos nas pessoas que passaram pelo sistema penitenciário, porque a gente sabe como que é o sistema penitenciário no Brasil e no mundo. A gente sabe que o sistema penitenciário ele não cumpre o papel, que é o papel de regenerar, é o papel de fazer com que aquela pessoa volte para a sociedade. Então, o trauma que fica é um trauma, assim, para mim, desmedido. Tem coisas que a gente teve acesso, né, sentimentos, informações, histórias que a gente teve acesso no decorrer da apuração, e tem coisas, tem aspectos que as pessoas nem querem falar sobre, não tem condições de falar sobre. Então, assim, é um dano bem intenso mesmo na vida das pessoas. O Estado, no geral, ele causa um dano que faz com que essas pessoas desacreditem da própria justiça, desacreditem do próprio Estado, comecem a ter uma visão totalmente de ódio, de raiva, sabe, sentimentos ruins em relação ao Estado, né? Desacredita da polícia. Ao mesmo tempo, a polícia também, o Estado também, ele acaba fazendo com que se crie um exército de pessoas que têm ódio mesmo contra o Estado, sabe? E isso é o próprio Estado que acaba provocando, porque a partir do momento que você passa por uma injustiça, você não tem essa reparação, qual que é o apreço que você vai ter por quem te injustiçou? Então, só para exemplificar um pouco, acho, para as pessoas visualizarem, por exemplo, a pessoa é presa injustamente, então já tem um grande esforço financeiro da família para arrumar um advogado, bancar uma defesa. Depois tem o período que a pessoa está presa, tem as visitas, o jumbo, né, que são os mantimentos ali
para cadeia, às vezes as pessoas são transferidas para o interior, envolve viagens. Então tem essa penalização financeira que é importante também, muita gente sai com dívidas desse processo, né? Depois, tanto a família quanto a pessoa que passou pela prisão, muitas vezes sofrem traumas psicológicos, né? Porque a gente não tem prisão no Brasil, a gente tem calabouços, né? A gente tem prisões que são, assim, completamente fora de qualquer parâmetro, né, de legal, né? A gente ouviu ali relatos de uma série de situações na prisão, de espancamentos, de tortura, convive com pessoas, assim, muitas vezes são meninos que não tinham absolutamente nada a ver com esse mundo do crime, entre aspas, e aí vão lá e caem com pessoas que estão, né, engajadas nesse universo. E aí depois a pessoa sai, tá com todos esses traumas, a família tá cheia de trauma, porque as mulheres passam por revistas absurdas, invasivas, né? São humilhadas também pelos carcereiros ali, por toda a máquina. Depois elas voltam para casa e aí, por exemplo, o menino, tem alguns que não conseguem mais emprego, por exemplo, o cara foi inocentado, passou por uma prisão injusta, vai entregar um currículo, a pessoa vê que tem um processo nas costas, não chama. Depois é abordado, por exemplo, pela polícia novamente, a polícia tem muito essa coisa você tem passagem? Aí aparece uma passagem ali, o tratamento já é diferente. A gente viu alguns casos de meninos que não queriam mais sair na rua, que não saíam à noite com medo, e as famílias ficam com esse trauma. Tem gente que se muda de São Paulo, que se mudou, né, de São Paulo porque não queria mais ter esse convívio na cidade. Então, uma máquina de traumas, e a reparação, assim, alguma reparação é praticamente inexistente, assim, ou muito pouco significativa diante do tamanho do problema, né? Gente, queria agradecer muito, muito vocês por estarem aqui hoje com a gente, mas também por toda essa cobertura que vocês vêm fazendo na Pública há anos, na verdade, e por esse podcast. É muito importante, assim, é essencial continuar olhando para isso. Foi muito bom o papo e convidá-los para ficar também para nossa dica cultural na Boa do Povo. Vamos que vamos. E tem estreia dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva. Eu ouvi, tá muito bom. É o podcast do Renan Suquevicius, que chama Dissidentes, que trata sobre sexualidade, afetividade e gênero. E nesse primeiro episódio, o título é Quem determina o que é padrão? O Brasil tem 17 milhões de brasileiros acima de 2 anos de idade que convivem com algum tipo de deficiência. De prédios públicos a posts em redes sociais, falta acessibilidade para muitas dessas pessoas. Quando o tema é afetividade e sexualidade, isso também se repete. Os episódios do Renan são quinzenais, publicados aos sábados, e tá realmente imperdível. Ouça lá. Momento Cartinha Pública. Bom, então a gente vai falar agora sobre a nossa Boa do Povo, e queria saber do Ciro e do Zé. Podemos começar pelo Zé aqui. Qual é a sua dica cultural? A minha dica cultural é um livro do Sérgio Vaz, um livro de poesia que chama Folha de Alvenaria. Eu queria dar outra dica de um disco, que é um disco do Mussum, que chama O Descobrimento do Brasil. Escutem. Eu vou ser subversivo como o Zé e vou dar 2 dicas também. Uma é um quadrinho chamado Berlim, do Jason Lutz. Eu acho que é essencial, é uma leitura muito bacana de se fazer agora, que ele mostra como o nazismo surgiu, assim, como era a Alemanha, como as tensões que existiam na Alemanha e como desembocou no nazismo, e eu acho que tem paralelos incontornáveis com a nossa realidade. E outro, eu também vou dar uma dica de um disco, né, de um músico que infelizmente nos deixou, que é o Lettieri Slate, um saxofonista fantástico, assim, é um cara que tinha um trabalho de misturar a percussão baiana com o jazz, que é absurdo, e ele lançou um disco em 2019 ou 2020 chamado Enigma Lecheu, que me tocou demais, assim, é um disco que eu inclusive parei para estudar e tal, então vale a pena. E vou aproveitar aqui a deixa do Ciro e fazer uma indicação, um merchan para ele mesmo. Ele tem uma banda que chama Cachalote Quinteto. Ele é baterista e um dos integrantes, né, além de nosso convidado hoje aqui. O quinteto manda muito bem no jazz e no instrumental. E eles estão com alguns shows marcados. O próximo, inclusive, é amanhã, na Fermentaria Jandira, no Butantã.
Fica na rua Antônio Mariani, 250, aqui em São Paulo. É próximo do metrô Butantã. E o melhor é que a entrada é gratuita. Então vai lá ouvir o Ciro, a banda dele. O show começa às 5 horas da tarde. Se você quiser saber mais, acessa também a banda pelo Instagram, @cachalotequinteto. Bom, e eu vou fazer mais uma indicação daquelas momento pesadelo gostoso. Eu vou indicar um filme de 2013, mas que já é um clássico, que é um filme de amor, que é um filme de vampiros, que tem uma trilha sonora incrível, que se chama Only Lovers Left Alive, em português Amantes Eternos, do diretor Jim Jarmusch. É um filme de vampiro, mas são vampiros diferentes dos outros que você já viu, e é um pesadelo gostoso aí pra ter nas férias. Vampiros diferentes do que a gente já viu. Já imagino que possa vir. Assista, Thiago. Você vai gostar. Bom, então a gente vai encerrar o Pauta Pública número 30. Queria agradecer a todos os ouvintes que têm nos acompanhado, né, Deep, nesses 30 episódios. A gente já fez um ano recentemente e tem sido um desafio muito interessante, né, fazer esse podcast quinzenalmente, trazer esses convidados, temas urgentes sobre o Brasil. Agradecer pela audiência dessa temporada, que foi super especial. E reforçar, né, que a gente volta em fevereiro. Enquanto isso, aproveita aí os muitos episódios bons que a gente já tem no ar e outros podcasts da Agência Pública, como esse que a gente trouxe no episódio de hoje. Obrigado para todo mundo, obrigado para minha amiga Deep, querida, para o meu produtor querido Terto, e até o ano que vem. Até o ano que vem. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Terto. A gente se vê do outro lado.